Papo no Tucupi. Oferecimento Governo do Pará, Prefeitura de Belém e Líder. O arquiteto e urbanista Flávio Nassar é coordenador do Fórum Land da Universidade Federal do Pará. O fórum tem como foco a revitalização do Centro Histórico de Belém e a pesquisa sobre a obra de Antônio José Landi, o arquiteto italiano que veio para Belém no século XVIII. Um dos maiores conhecedores da história da cidade, Flávio foi líder estudantil e dos professores no processo de redemocratização do país nos anos 1970 e 1980. Desiludido com os rumos políticos e econômicos do Pará, garante que Belém não tem jeito. Aos 67 anos, acaba de lançar seu segundo livro, Corpo Opaco. O Papo no Tucupi foi no Hotel Princesa Louçã. Flávio, obrigado aí por esse papo, por essa conversa aqui no Papo no Tucupi. E aí você acaba de lançar o Corpo Opaco, que é um livro de poemas. Eu quero saber, Flávio, como é que você se descobre poeta? Não sei se eu me descobri poeta, sei lá, eu comecei a escrever, né? Eu comecei a escrever e, de repente, eu comecei a ver que aquilo podia ter algum sentido, né? E até chegar no livro, aí no Corpo Opaco, passa por um imenso processo de cortando, de aparando, foi um trabalho meio assim... artesanal. De esculpir a pedra, né? Pegando as palavras, os sentidos e até chegar no mais enxuto possível. Flávio, você faz uma mistura de nova poesia concreta, mas ao mesmo tempo você vê uma linguagem de underground, ao mesmo tempo vê uma linguagem tecnológica. Como é que você chegou nesse formato? Eu acho que é a cabeça nossa, né? Quer dizer, nós já somos uma geração que já está no rumo do juízo final, mas ainda convivemos com tudo isso, né? Então, a poesia concreta é uma coisa que eu sempre... Eu não sei se eu faço poesia concreta, né? Eu acho que eu arrumo as palavras. Uma nova poesia concreta. Pois é, eu arrumo as palavras, posso arrumar as palavras à moda da poesia concreta. 2, a questão underground, digamos assim, o meu lado punk, né? Eu acho que mais underground é talvez punk, né? Então, eu acho que tem algumas abordagens, né, que eu mesmo consideraria como abordagem punk. E a questão da influência das redes sociais, da internet... Mundo digital, né? Mundo digital também faz parte do nosso cotidiano. E, então, isso, por exemplo, a capa digamos, os códigos de barra, quer dizer, os QR Codes, porque cada capítulo ele não é identificado por um nome, né? Então, ele tem um número e um QR Code, né? E isso também foi um exercício de composição, quer dizer, inspira-se no QR Code, mas, na realidade, é uma coisa que vai trabalhar entre o branco e o preto, e o formato do QR Code. Código binário, né? 01, 01. Exatamente. Agora, Flávio, você já vinha fazendo esse tipo de experimentação desde quando você lançou seu primeiro livro, seu segundo. O primeiro livro, que é uma grande novela fantástica, chamado O Armagedon na Cidade do Pará e a Ressurreição do Engole Cobra. Você podia explicar para a gente aí como é que você chegou nesse título fantástico, Armagedon e Engole Cobra, que foi um personagem popular da cidade de Belém? Pois é, a história do Armagedon, digamos assim, é de 2001, quer dizer, foi publicado em 2001. Então, 18 anos atrás. 18 anos atrás. Se eu continuar nesse ritmo, eu estarei já na cidade de pé junto.
Então, eu não sei quando é que sairá mais alguma coisa. Pode ser um vídeo, né? Porque era uma espécie de um romance, aqui poesia, quem sabe a gente não faça um vídeo. Então, é esse desencanto que começa talvez naquele tempo, a despeito de que eu, depois disso, tive toda uma relação com Belém, Fórumlândia, essas coisas todas, mas é um desencanto com Belém e, digamos assim, a necessidade de condená-la, de arrasá-la, né? No juízo final. Em cima do Manuel Pinto da Silva. Ali no cima do Manuel Pinto se instala o tribunal do juízo final, né? E todos os personagens do juízo final, quer dizer, Jesus Cristo... O grande conflito entre a humanidade e Deus, né? Jesus Cristo, Espírito Santo, o Criador, Nossa Senhora, que aí vem vestida de Nossa Senhora de Nazaré e assim por diante. Então, condenar esta cidade por merecer, né? Como quantas cidades que foram Sodoma, Gomorra, que foram explodidas, né? Que foram condenadas. Você acha que Belém chegou nesse nível? Eu acho que não. Em 2001 ainda havia alguma esperança, né? Aliás, o livro termina com um ponto de esperança, né? O livro termina... Eu diria um rasgo de esperança. Um raio de esperança. Que agora, 18 anos depois, não tem isso, né? Um dos capítulos seria chamado de As Cidades Opacas, né? A referência lá às cidades invisíveis do Calvino. Então, o rasgo de esperança é o fato de que Belém é abandonado por todos os heróis da cidade e resta Nossa Senhora de Nazaré. E tudo é levado para... Basílica está sendo desmontada para ser levado para o Maranhão, era na época da Vale, levando o ferro para sair lá pelo Maranhão e assim por diante. Então, um trem da Vale começa a levar a Basílica, né? E Nossa Senhora de Nazaré diz, não, eu não vou, eu vou ficar aqui mesmo. Então, foge para o mato e se refugia atrás de um pé de taperebá, porque as primeiras referências ao culto dessa imagem dizem que também foi chamada da Virgem do Taperebazeiro. Então ela acaba se escondendo atrás de um pé de taperebá, sei lá, para um dia, né? Eu lembro do lançamento do livro e hoje, 18 anos depois, deve estar esgotado, mas é fantástico, né? Ler aquele sonho, um devaneio, quem sabe um pesadelo, né? Uhum. Mas eu te perguntaria, por que o Engole Cobra? Engole Cobra foi um personagem popular de Belém, né? Uhum. Como haviam tantos, né? Tinha a Maria Igarapé, tinha a Marta Rocha... Araraona e Ararinha, né? Machico, exatamente. Então, era um personagem da minha infância, né? Eu assistia da janela da casa do meu bisavô, na Avenida Nazaré, assistia aquele personagem que não era um homem, uma pessoa, um mulambo, andava vestido com dignamente, né? Não digo que seja na linha. Ele andava dignamente para os padrões daquele tempo. E ele andava pelo meio-fio, em cima do meio-fio, olhando para o chão e com um guarda-chuva pendurado aqui no ombro, né? E esse fato de que ele andava olhando para o chão me intrigava como criança, e eu perguntava para as pessoas por que ele anda olhando para o chão. Ele anda olhando porque ele perdeu a carteira, então ele anda sempre procurando a carteira. Então, esse personagem ínfimo, né, da cidade, esse personagem absolutamente
secundário, digamos, fora dos padrões do heroísmo, né? Que nós poderíamos ter, os grandes heróis, Lande, Lemos, os Angelins, os Cabanos, em suma, os grandes bispos, Dom Macedo Costa, pessoas que se destacaram. Não, na abertura do juízo final, é uma cena parecida, digamos assim, com as Olimpíadas, em que cada cidade que vem em cortejo para o juízo final vem com uma pessoa que carrega o título da cidade. No caso, é o Engole Cobra que vem carregando, e ali vem Belém. Agora é engraçado a história do Engole Cobra, porque Engole Cobra é um personagem do Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, Euricão, também conhecido como Engole Cobra. Eu acho que esse apelido é um apelido nacional, né? Eu também acho. E alguém achou que aquele era Engole Cobra e deu também esse apelido para ele. Flávio, você colocou isso na literatura, mas você tem uma inquietação muito concreta com os maltratos que a cidade sofre. Você é arquiteto, professor. O que é que te incomoda mais em Belém? Principalmente em relação às pessoas que mexem no patrimônio histórico, para contar agora a história da intervenção na Casa das 11 Janelas e outras coisas mais. Olha, eu acho que estou fazendo um processo de me desligar dessa questão de Belém. Digamos assim, aquele grande amor que passou e que é irreversível, digamos assim, o retorno. Né? Claro que você não está falando sério, né? Não, tô falando sério. Um amor, uma paixão dessa vai deixar... Não, pois é, mas acabou, quer dizer, hoje, então tudo bem, eu continuo o meu trabalho do Fórum Land, me desagrada o que você falou, da destruição do patrimônio e assim por diante, mas eu estou convencido de que não tem jeito. Belém é uma cidade que não tem futuro. O futuro de Belém é o Armagedon. Né? Por quê? Veja quanto que Belém arrecada por dia, por habitante. Quais são as demandas de uma cidade desse tamanho? Eu acho que a gente tinha, assim, nos anos 80, nos anos 90, a gente sonhava com uma Belém que, digamos assim, fosse como uma cidade europeia, digamos. Né? Como Lemos sonhou, né? Pois é, como Lemos, como tantos outros. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, por diversos motivos. Belém perdeu a sua importância nacional. Quer dizer, ela deixou de ser uma capital nacional. Né? Ela é uma capital provinciana. Eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo. As cidades que têm futuro, ou que também não têm futuro, mas têm alguma referência, são as cidades que foram as capitais da Copa do Mundo. Essas eram as cidades mais importantes do Brasil, né? Naquele momento. E tem lá o exemplo lá do Rio Grande do Norte, acho que foi uma peixada lá. Um deslize. É uma exceção da regra. Mas, quer dizer, então, quando isso acontece, eu acho que é assim, o fato concreto que mostra que Belém é do passado. Antes, Belém estava, até os anos 60, 70, entre as cidades mais importantes do Brasil. Por quê? Porque ela era a capital, uma capital regional. Mas não só isso, quer dizer, ela era mais importante, mais imponente, mais bonita, mais bem equipada do que algumas capitais do Nordeste que hoje, como Fortaleza, ultrapassaram, né, de importância o Belém. Né? Então, eu acho que
Então, essa é uma das razões, quer dizer, isso começa a partir do golpe militar de 64, quando, digamos, por razões estratégicas de segurança nacional e assim por diante, começam a valorizar e dar maior importância, né, para Manaus, a Zona Franca de Manaus, de fixar a população. Tiraram a nossa Maria Fumaça, né, Estrada de Ferro do Brasil. Exatamente, tiraram a Estrada de Ferro. Agora, Flávio, pergunta o seguinte, o Lande deve ter chegado, o Antônio José Lande chegou por aqui por volta de 1750, 1753, naquele tempo, a serviço do Dom José I, embora tenha sido contratado pelo Dom João V, mas ele chega aqui nessa época e faz uma verdadeira revolução em termos de arquitetura, sonhava. O rei de Portugal manda para cá o Mendonça Furtado, que era irmão do Marquês de Pombal, ou seja, eminência parda do rei de Portugal. E criou-se... Quem mandava, né? Pois é, e criou-se a Catedral de Belém, criou-se também o Palácio Lauro Sodré. Havia, na realidade, uma pretensão de transformar Belém de uma das capitais do reino? Sim, primeiro, você tinha 2 estados administrados por Portugal no Brasil, hoje chamamos de Brasil. O estado do Brasil, capital Salvador, depois Rio de Janeiro, e o estado do Grão-Pará, né, cuja capital primeiro é São Luís e que depois vai ser Belém. Então você tinha 2 administrações. A preocupação com a Amazônia, naquele tempo não se chamava dessa forma. Quer dizer, o Rio das Amazonas e o seu entorno sempre representaram no imaginário mundial, né? Quer dizer, a possibilidade de ser um paraíso, de encontrar o Eldorado e assim por diante. Então, Portugal percebe muito bem isso, inclusive porque Portugal havia já perdido toda a sua influência na Índia, na África, grande parte, né? E vem para Belém, como Belém uma das possibilidades de capital, né? Então, Belém é apetrechada com todos os equipamentos urbanos importantes para uma grande cidade para a época, né? Sim, então você vai dotar Belém de uma catedral, porque ela é sede de um bispado. Você vai dotar Belém de um hospital militar. Que é o Hospital Real. Real, onde hoje botaram o tal do toldo. Flávio, só cortando um pouquinho, o que você achou desse toldo, hein? Olha, eu não sou daqueles xiitas em termos de patrimônio, de intervenção e assim por diante. A minha grande questão é estética, né? Eu acho que eu acho que ele é agressivo, eu acho que ele é pesado. Eu acho que você tinha um trabalho que foi feito de recuperar o máximo possível o projeto original do Lande, coisas que nunca se conseguiu fazer. Quer dizer, o palácio não volta mais, nem seria o caso de voltar a ser o Palácio do Lande. Ele sofreu a reforma do Augusto Montenegro, que, digamos assim, transformou aquele palácio de gosto colonial, né, que representava o poder da colônia e depois do Império, num edifício republicano, da República, né? Você tinha mercedários franciscanos carmelitas e o colégio dos jesuítas. Então, quer dizer, isso era a infraestrutura de uma cidade, né? Você tinha o porto, em suma, você tinha todos os elementos simbólicos que elegiam, que caracterizavam esta cidade como grande, como importante, assim por diante. Tanto que, por exemplo, relato dos viajantes, eles ficam encantados sempre, né? Eles vão dizer, poxa, Belém é maravilhosa, é enorme, você parece que está chegando na civilização e assim por diante. Agora, quem era o Lande, na realidade? Claro que ele
nasceu em Bolonha, vai para Portugal, depois fica um pouquinho e depois vem direto para o Brasil. Eu acho que porque já existia título de arquiteto naquela época? Ou ele era... Sim, sim. Não, o que é a importância do Landi? É a sua formação. Ele tem uma formação clássica, convencional, digamos assim, convencional, acadêmica. Ele estuda na Academia Clementina, que era a segunda, o papado tinha duas academias. Uma academia em Roma, que é a Academia de São Lucas, e outra em Bolonha, porque Bolonha fazia parte dos Estados Pontifícios. Então, o Landi estuda lá. Estuda nessa Academia Clementina, na Escola de Belas Artes, né, pertencente à Academia Clementina. E se forma lá, é premiado como aluno, ele é premiado 2 vezes, uma primeira vez ele fica em segundo lugar, outra vez ele fica em primeiro lugar. Acabando de se formar, ele começa a ser professor da Academia Clementina, produz material didático. Ou seja, ele entendia do traçado. Entendia. Então, ele tem uma formação clássica, uma formação que não tinham outros artistas no que hoje se chama Brasil com essa mesma formação. O mesmo cabedal do Landi. Com a mesma tradição, a mesma formação e assim por diante. Então, ele não era um mestre de obras, ele não era um imitador, ele sabia o que estava fazendo. Fazia arquitetura de acordo com os princípios, com as regras clássicas, as ordens arquitetônicas. Então, ele dominava totalmente o ofício. O túmulo do Landi está lá na igreja de Santana, ali na Manuel Barata, no comércio, mas já se achou esse túmulo? Não, há controvérsias, né? Porque os relatos, também se diz que estaria no engenho Murutucu, onde ele teria morrido, que era a propriedade dele. E também fala-se dessa história aí, que ele estaria sepultado na igreja de Santana. Nunca se achou nada. A Santana foi restaurada recentemente, há alguns anos atrás, e durante esse período de restauro se fez todas as buscas que seriam possíveis serem feitas. Não se achou nada. Também tem um grupo de professores, de arqueólogos, que estuda lá o Murutucu, e também já utilizando técnicas modernas de refração, em suma. Também nunca conseguiu se... Sumiram os restos mortais do Landi. Ou seja, ele podia ter sido um ET aí também, né? A história dos astronautas antigos. Você está um pouco desesperançado de Belém. Mas nós vimos que 100 anos depois do Landi, apareceu o Antônio José Lemos, que, aliás, tem as mesmas iniciais do Antônio José Landi, né? AJL, e que foi escorraçado de Belém. Belém, naquele tempo, dialogava muito mais com Londres e Paris do que com Rio de Janeiro, que era a capital da República, da recém-proclamada República. Quer dizer, Belém não pode ressurgir das cinzas agora também? Pois é, o que vai produzir esse ressurgir das cinzas? O que é? O petróleo, o ferro, a madeira, em que a prestação de serviços, quer dizer, em que indústria? A indústria hoje em dia não alavanca novos espaços, só a experiência da China. Mas em que? Baseado em que? A não ser na nossa vã esperança. Lógico, para nós paraenses, é muito difícil achar isso. Como eu já estou matando Belém há um bocado de tempo, né? Então, eu continuo matando aí no corpo opaco, eu já me acostumei mais a essa ideia. Mas eu falo com meus
colegas professores de arquitetura, de planejamento urbano, me mostrem qual é a possibilidade. Me mostrem, com essa renda, como é que nós vamos poder ampliar a renda da cidade? Como? Da onde vem? Da onde virá? Por exemplo, outra coisa que para mim é emblemática dessa situação de Belém à beira do abismo, ou já caída, né, ou já decaída, é metrô. Você hoje tem que dizer, nós estamos lutando contra esse BRT aí, que aparece como uma solução. Já é uma solução bastante defasada, né, para as necessidades de uma cidade com a nossa população. Nós vamos ter metrô algum dia? Não estou falando de metrô enterrado, metrô de superfície, ou seja, um transporte público com a eficiência, com a rapidez que você tem num sistema de metrô. Um dia dele eu estava procurando metrô. Rapaz, apareceu lá metrô de Cariri, no Ceará. Não tinha aquela música, só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Então você imaginava que Cariri assim era Teresina tem o metrô. Pois é. Entendeu? Então, eu não vejo. Quer dizer, Belém não vai sofrer um esvaziamento populacional, como você já viu ao longo da história, né? Em tantas outras cidades. Roma ficou uma cidade de ruínas, não tinha ninguém, se perdeu a memória do Fórum Romano, né? O Fórum Romano foi descoberto, né, por acaso, depois de muitos anos, por um pastor de ovelhas, né, assim por diante, que de repente encontrou aquilo lá. Então, esse aqui é o Fórum Romano. Flávio, na época que o Antônio José Lemos governou Belém, claro que ele tinha muito dinheiro no caixa da intendência. Naquela época, intendência porque exatamente vivia o auge da borracha. Era como se fosse receber royalties, né, naquele momento, e pôde construir muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, com toda a educação que ele deu ao belenense, né, às pessoas que habitavam Belém, o Lemos foi escorraçado da cidade, né? Primeiro, uma das coisas é que, além do dinheiro que circulava, Belém tinha uma grande capacidade de endividamento. Então, se endividou nos bancos europeus, né? Tanto que quem veio honrar as últimas parcelas dessas dívidas foi o Almir Gabriel como prefeito. Né? Sério? Exatamente. Então, Belém, ele endividou, como é que se diz? E não prescreveu essa dívida, não? Não, porque eu acho que Belém, foi rolando. Pagando. Eu não sei se foi rolando ou era contratual. Por exemplo, você tem muito, se você procurar na internet, você vai ver as apólices para a construção do porto, para obras de infraestrutura e assim por diante. Então, ainda existem essas apólices em papel moeda e que tinham uns canhotinhos assim que você ia e recebia, eram em libras esterlinas, em francos franceses e assim por diante. O Lemos foi considerado, ainda é considerado, um prefeito icônico, né, do Brasil. Quer dizer, nem o Pereira Passos, no Rio de Janeiro, com aquela reforma de 1905, conseguiu superar o Lande. O Lemos. O Lemos, na realidade não o Lande, o Lemos. E eu volto àquela história que ele foi traído dentro da sua própria casa, né, pelos seus correligionários. Exato. Tem a famosa história, né? É verdade a história do Semblano? Diz que sim. Né? Eu ouvia na casa dos meus avós essa história que diziam, razão tinha o Semblano. Por quê? O que é que aconteceu? Na deposição do Lemos, ele foi mandado para fora, né? E houve um grande cortejo em que ele dirigia-se aqui pela Presidente Vargas de hoje, pela 15 de agosto de então, e ele, acompanhado dos poucos correligionários que ficaram com ele, vai e o povo vaiando, apupando e assim por diante. E esse espanhol Semblano, que teria um bar, um café
padaria, né? Alguma coisa, vendo aquela situação, teria exclamado: ô terra de filhos da puta. Então, talvez seja uma das maldições de Belém. Eu também gosto muito de falar das maldições. Qual é a maldição? A história do Semblano, para quem não sabe, é contado como se fosse um espanhol, um português, dono de padaria, que era muito amigo do Lemos. E sempre ele dizia: olha, Lemos, vão te trair, ô terrazinha de filhos daquelas senhoras de vida nada fácil, né? Sim, mas então, há relatos no livro do Carlos Roque sobre o Lemos, relata isso, a história do Terra de... Não, e as maldições? Pois eu acho que tem algumas maldições sobre Belém. Uma do padre Antônio Vieira, né, que diz que, isso aqui é a terra do anticristo, né, porque nessa cidade que deveria ser como Belém, a antiga Belém, pode ter sido a terra do anticristo. Você tem a maldição do Lemos, essa maldição quer dizer que Belém trata um dos seus heróis, né? Trata desse jeito, humilha e assim por diante. Eu acho que tem uma outra maldição ligada ao Lande, porque o Lande teria trazido para a igreja de Santana um fragmento do fêmur de Santana. Que roubaram. Então ele vem com um atestado do cardeal de Bolonha dizendo que aquilo era verdadeiro e assim por diante. E aí um dia o padre, que era o vigário lá, o cônego Nelson, saiu de férias. Quando ele volta, cadê o ostensório? Cadê o relicário? O relicário, que tem inclusive um desenho do Lande para esse relicário. Cadê o relicário? Não está lá. Então, eu nas minhas fabulações digo o seguinte: ali naquele fêmur, aquela perna que... Mãe de Nossa Senhora. Mas que a avó, o menino deve ter feito xixi naquela perna da avó. Quer dizer, isso, digamos assim, seria uma conexão direta entre Belém e os céus, né? Belém e o além, né? E o além. Então, você ali era um túnel do tempo, você quer dizer, um pedido para a avó. Quem vai negar um pedido para a avó? Né? A avó fosse lá e pedisse: olha, meu filho, aquela cidade está ferrada. Então, mais uma maldição. Flávio, o tempo é curto e temos que entrar também em outras questões suas. Obviamente você sempre foi um cara politizado, esteve nas manifestações estudantis, na luta contra a ditadura, esteve comandando os docentes da universidade nos anos 80, inclusive de uma corrente chamada Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Eu quero saber como foi aquela época de resistência dentro da universidade e como é que você atua politicamente hoje, que vivemos no governo de Jair Bolsonaro. A universidade, digamos assim, era também o meu segundo caso de amor, Belém e a universidade. Então, naquele momento, né, final dos anos 70, início dos anos 80, há um movimento nacional, né, pela redemocratização, há um movimento nacional por reerguer a universidade, criar esse projeto de universidade, que é um projeto muito antigo, né? Um projeto que vem lá do Anísio Teixeira, passa pelo Darcy Ribeiro. Então, esse sonho, digamos assim, de uma universidade brasileira, né? Está dentro daquele espírito de Mário de Andrade, de Oswald e assim por diante. Quer dizer, criar uma cultura brasileira com a cara brasileira e assim por diante. Então, esse sonho de universidade, a despeito de que a ditadura gastou muito dinheiro, criou os campos universitários e assim por diante,
Mas, do ponto de vista... E você estava num grupo radical, né? Que era o MR8, né? Naquele momento já não era Já tanto. não era mais, já não era mais. Era mais ou menos um partido político. Era um partido político, organizado como um partido político, que, digamos, ficava entre o Partidão PCB. PCbão e o PCdoB, tá? Então, o MR8 estava ali. Tinha uma formação de partido comunista, nem era tão bonzinho quanto o PCbão e tão malvado quanto o PCdoB. Quer dizer, eu estou brincando. Então, essas três organizações, tanto que elas sempre estavam juntas nas eleições da UNE, sempre estavam juntas na formação da nossa chapa, da DUFPA. Então, sempre essa... Associação dos Docentes da Universidade, você comandou a DUFPA, né? Exatamente. Fui um dos fundadores, inclusive, também. Então, esse era um tempo de esperança, né? Era um tempo de esperança, como depois foi um tempo de esperança. As cidades, o Brasil cresceu, o Brasil ter recursos para... Olha, fazendo um parêntese aqui, para salvar, para uma cidade como Belém ou qualquer uma, crescer, esse conceito, mas, digamos assim, adquirir infraestrutura só com taxas de crescimento chineses. Vai acontecer taxa de crescimento chinesa aqui? Não. Fecho parêntese. Hoje, o Brasil... Pois é, aí passamos pela redemocratização, chegamos em Fernando Henrique, Lula e agora Bolsonaro. Pois é, né? Então, eu acho que é talvez um dos momentos mais tristes da história desse país. É lamentável, eu não sei, eu não entendo como pessoas, digamos assim, alfabetizadas, tiveram a coragem de votar nesse senhor e continuam ainda apoiando, né? Não conseguiram perceber o mal que isso representa para o Brasil. Então, quando, digamos, algumas das coisas que tem aí, eu acho que, digamos, esse niilismo, eu, digamos, transitei das esperanças do comunista, né? O comunista sempre tem uma esperança, né? O comunista, ou um religioso, um cristão, né? Para um niilismo. Eu acho que, quer dizer, por essas experiências de desencantamento, né? Então, eu luto, por exemplo, tem aí uma coisa que diz, esquecer, uma citação do Manuel Bandeira. Quando a gente já está chegando no fim, eu quero que você leia um poema aqui para a gente. Pois é, então vamos ver se eu acho esse aqui. Desistir, esquecer a pátria, abandonar a humanidade, curtir as ruínas. O lema. Desistir da esperança de inferno, abandonar qualquer ilusão de Fausto. Porque, se você ainda tem a possibilidade do inferno, você pode, como Fausto, fazer um pacto com o diabo, né? Acreditei em futebol, não acredito mais. Acreditei na humanidade, na Santíssima Trindade, não acredito mais. Acreditei no Brasil, na ciência, na virtude da paciência. Eu não acredito em Yoko, eu não acredito em mim. Muito obrigado, Flávio Nassar, pela sua entrevista. O líder tem um recado tão importante que resolvemos deixar aqui por escrito. Quer comprar no atacado? O líder tem. E olha que nem precisa ser assim um atacado, pode ser um atacadinho também. Mesmo comprando poucas unidades, o preço é de atacado. Basta olhar a etiqueta de preço para saber na hora a sua economia. Tudo para poupar até o seu tempo. Quer atacar de atacado? O líder tem. Líder tem tudo para você.